Olá, está começando mais um Cenários. Hoje a gente vai conversar sobre como as energias renováveis estão transformando a indústria com Adão Linhares, presidente da Energo Engenharia e Consultoria. Tudo bom, Adão? Seja bem-vindo aos Cenários. Tudo bom? Boa tarde. Podemos iniciar nossa conversa. Muito interessante esse papo. Muito bem, então vamos iniciar aqui. Como que você descreveria essa mudança na mentalidade dos grandes empresários em relação à sustentabilidade e qual o papel atual das energias renováveis na transformação do setor industrial? Olha, a transformação para um horizonte de utilização de energia renováveis na matriz elétrica brasileira, ela tem acontecido durante já numa estrada, vamos chamar assim, numa estrada de cerca de 30 anos. Quer dizer, quando aconteceram as primeiras visões da possibilidade de utilização de energia eólica, essencialmente, foi o primeiro passo, e depois, na sequência, a utilização de energia solar. Quer dizer, nós estamos num ambiente, nós estamos numa geografia, vamos dizer assim, do Nordeste brasileiro, que é abençoada. Então, essa confirmação, tanto técnica, da utilização da geração de energia renováveis para a matriz brasileira, para utilizar na matriz brasileira, aconteceu aqui no Ceará. Quer dizer, começou aqui no Ceará. Os primeiros parques eólicos contratados comercialmente, eles ocorreram aqui no Ceará. Foi o Parque da Prainha e da Taíba, que foram os primeiros, vamos chamar assim, os primeiros leilões de compra de energia renovável, promovido pelo Estado do Ceará, através da Coelce, a distribuidora, a nossa distribuidora de energia, na época ainda estatal, em 97, logo depois da privatização, mas o contrato de compra de energia renovável que promoveu os parques de Praia e Itaíba foram ainda quando ela era estatal. Então, essa transição e essa percepção de sustentabilidade com a utilização de energia que você produz a partir de fontes renováveis, ela começou a surgir do Ceará, foi para o governo federal, que fez o programa Proinfa, que contratou aí já no Brasil todo PCHs, que são pequenas centrais hidrelétricas, biomassa e eólica, e depois a solar entrou a partir de 2009. Quer dizer, 2009 foram os primeiros parques do Proinfa, e depois, na sequência, 2011, os primeiros projetos de energia solar. No entanto, o Ceará foi pioneiro com o primeiro projeto de geração solar fotovoltaica, lá em Tauá, da América Latina. O primeiro projeto de geração solar fotovoltaica aconteceu em Tauá, no município de Tauá, no Ceará. Então, essa percepção de sustentabilidade para a indústria e para o industrial, para o empresário, para o empreendedor daqui do Ceará, ela ocorreu naturalmente. Aí você olha, no agronegócio. No agronegócio, ela foi entrando também, ou seja, essa percepção de utilização de energia renovável para irrigação, para a utilização na produção de função, na utilização, mesmo com as tarifas reduzidas para o agronegócio, a entrada da energia solar, da energia eólica, ela ocorreu naturalmente, ou seja, a indústria percebeu isso. Não é à toa que a gente tem uma federação da indústria que está aliada de início, de partida do projeto de hidrogênio verde que a gente está vivenciando agora. Então, e isso também ocorreu no Brasil, porque essa matriz cresceu tanto que a gente, quando olha agora para aquelas pizzas de distribuição de fontes na matriz elétrica brasileira, são só cenários de recordes. Quer dizer, cada dia que a gente olha nos sites do ANS, que é o Operador Nacional do Sistema, da ANEEL, que é a agência reguladora, do Ministério de Minas e Energia, da EPE, que é a empresa de pesquisa energética, dos planos decenais de planejamento de futuro, de expansão, de geração e transmissão, todo dia a gente vê um recorde sendo batido. Quer dizer,
A eólica passa da nuclear, a eólica passa da térmica, o solar passa da nuclear, o solar passa da térmica. Aí entrou também a mini geração distribuída, a microgeração distribuída nas casas, ou seja, o Brasil todo se encheu dessa percepção de transição, dessa percepção de mudança, de saída do cenário de energia convencional e passar para a energia renovável. Então, é muito gratificante a gente ver esse resultado hoje, quando a gente olha, como eu falei, para trás, numa estrada de 30 anos. Quer dizer, eu tive a oportunidade de ver isso lá do início. Então, é muito, muito interessante a gente ver que o que a gente via lá atrás como uma coisa futurista, como uma coisa de visão, de será que isso vai acontecer? E muita gente contrária, dizendo isso aí não dá certo, isso aí é muito caro. Quer dizer, a gente sempre ouviu isso, como está sendo dito agora para o hidrogênio da mesma forma. Então, a gente olha para essa estrada do passado e a gente vê que a gente conquistou esse espaço dessa transição e garantindo, como você diz, uma sustentabilidade na nossa matriz elétrica brasileira. Quando a gente fala da matriz energética, a gente entra no transporte, é um trabalho a ser feito para também transitar nessa transição da troca de combustíveis fósseis no transporte, na eletromotricidade, quer dizer, nos carros, nos veículos, nos caminhões, nos ônibus, ter toda essa transformação, como aconteceu nas casas, também acontecer nos outros segmentos, nos outros setores. Mas essa fala de que o hidrogênio é caro, né? A gente lembra que na época da eólica e da solar também eram caros. Mas o sentimento que eu tenho, eu, Kélia, é tudo que é novidade é caro. Então, primeiro tem aquele custo alto da primeira produção, depois vai reduzindo, reduzindo, reduzindo até ficar um valor acessível. Não é mais ou menos assim que funciona? Exatamente, é exatamente isso. Como eu falei, o primeiro leilão foi a compra, que era subsidiado pelo Estado, o Estado do Ceará, nós cearenses, nós consumidores de energia do Ceará, nós bancamos um contrato, os primeiros contratos de energia eólica, que foram aqueles dois parques, um que fica no Porto das Dunas e outro que fica na Taíba. Foram os primeiros parques eólicos do Brasil, comerciais, que foram venda de energia renovável para a concessionária. E era caro. O Proinfa também foi muito caro. Hoje ainda tenho alguns contratos do Proinfa que são remanescentes, que está num valor que ainda é alto. Agora, quando você chega num momento de inflexão onde a curva do custo dessa energia cai abaixo da térmica, cai abaixo do óleo combustível, do diesel, do gás natural, da nuclear, das outras, ou seja, nós temos, a partir de 2011, 2010, a energia mais barata, a energia eólica mais barata do mundo. Nós temos a energia solar mais barata do mundo. Por que isso? Porque tanto a tecnologia evoluiu trazendo esse custo dos equipamentos para baixo, como a nossa configuração geográfica, como eu falei, desse potencial que nós temos de geração eólica, o nosso cinturão solar que passa pelo Brasil, saindo do Nordeste, entrando pelo Sudeste, Centro-Oeste, ou seja, onde a gente tem as melhores radiações solares do mundo, não é brincadeira. E essa faixa do Nordeste, que está próximo ao Equador, quer dizer, nós estamos a 3 graus do Equador. E essa condição, por conta da rotação da Terra, nos dá uma excelência de produção de energia eólica. Então, nós temos um futuro aí de olhar para o mar e também ver no mar um grande gerador, um grande potencial de geração eólica offshore, eólica no mar, e turbinas de 15 mega, de 18, de 20 mega, lá no nosso mar, na frente, 20 quilômetros da nossa costa, produzindo e alimentando as nossas demandas, que praticamente no Brasil todo, estão no litoral, né? Quer dizer, a grande parte da população do Brasil se encontra a menos de 200 quilômetros do litoral, e são os consumidores de energia. Nós temos 9 capitais no nosso litoral. Então, se a gente olha para o mar, a nossa Amazônia Azul, vai ser o nosso grande fornecedor de energia para o nosso consumo, né? A nossa demanda futura. Então, essa transição ela tá acontecendo.
E esse caro vai, aos poucos, confirmando pela evolução da tecnologia, pela escala, pela quantidade de demanda e, principalmente, pela atração da indústria. Quer dizer, não é brincadeira, mas nós trouxemos para o Brasil os maiores fabricantes de aerogeradores do mundo. Nós temos fábricas de aerogeradores, fábricas de pás, exportando para os Estados Unidos, exportando para a Europa, produtos de altíssimo nível, de alta tecnologia, gerando renda para o nosso pessoal cearense que trabalha com fibra de vidro e tal, de que trabalhava com bugre, com prancha de surf, passaram a trabalhar fabricando pás eólicas, E era pás de algo que cerâmica antigamente era métrica. importado, né? É tudo importado. E nós temos isso. Então, quer dizer, as consequências dessa transição, dessa sustentabilidade, ela é extremamente interessante do ponto de vista de desenvolvimento. A energia deixa de ser um insumo que você usa para geladeira, para televisão, e passa a ser um vetor de desenvolvimento da nossa região. Quer dizer, ela tem que ser aproveitada nesse sentido também, além de reduzir o custo, além de aumentar a tecnologia, além de usar a escala, ela gera renda, gera emprego, gera resultados, né? E quais foram os principais benefícios que a adoção das energias renováveis trouxe para a indústria nos últimos anos? Bom, redução de custo, isso é uma coisa clara, quer dizer, você tem, por exemplo, praticamente toda a indústria, toda demanda de energia que tem na sua folha, no seu orçamento, um percentual da energia acima de 8, 10, 20%, ou seja, que tem um custo de energia no seu orçamento, ele passou a olhar a energia como uma possibilidade de redução do custo do seu produto. Ou seja, se você produz calçado, o cara vai botar energia solar para aquela indústria, vai reduzir o custo da energia, ou vai comprar energia no mercado livre de fontes renováveis e vai reduzir o custo da energia. Então, a indústria se beneficiou reduzindo o seu custo. O custo da energia na indústria foi reduzida. Isso a gente vê, por exemplo, lá no Observatório da Indústria, da Federação da Indústria, a gente vê exatamente esses cenários, quer dizer, de redução de custo da indústria no Ceará, e isso é o Brasil todo, ou seja, por mais que a gente tenha tido uma redução da indústria, sob o ponto de vista de PIB brasileiro, mas o custo da energia para a indústria teve uma redução. A outra parte é a tecnologia, né? Quer dizer, nós temos a utilização dessa tecnologia e a atração da indústria de energia para cá, para o Ceará. Para o Brasil como um todo, mas o Ceará eu acredito que o Ceará foi o mais beneficiado com isso, né? Quer dizer, nós temos, como eu falei, indústrias com geração de emprego e renda, indústrias da energia renovável, tá, no Ceará. Ou seja, o percentual da nossa indústria do Ceará, ela é inclusive de brasileiros, que é o caso da Aeres, que é a indústria de paz, é uma empresa genuinamente brasileira, que está lá no PECEM, gerando cerca de 8 mil, 9 mil empregos. E todas as demais indústrias que estão no entorno disso, ou seja, porque a cadeia de suprimento desse processo, ela não é toda importada, ela tem muito produto nacional, até porque no início do processo foi colocado pelo o financiador, que era o BNDES no início, como condicionante o aumento, o incremento do conteúdo local para as indústrias de energia renovável no Brasil. A questão da solar, especificamente, é mais difícil, porque a gente só tem o resultado final, que são os painéis solares e os equipamentos elétricos que estão no entorno dos painéis solares, que são cabos, quadros, enfim, são os equipamentos auxiliares para os inversores, os painéis solares. Mas, de qualquer forma, a gente tem a indústria de instalação. Quer dizer, você tem, por exemplo, uma concessionária de energia que está toda envolvida com energia renovável. Você tem os
Se você olhar hoje o estado do Ceará, a quantidade de geração solar espalhada por esses municípios que têm sol quente como, como fonte de energia, é uma coisa impressionante. Aí você tem sempre em torno daquele parque solar, daquela usina, as pessoas que trabalhavam antigamente na roça, que estão trabalhando como prestadores de serviço, como colaboradores para manutenção, para limpeza, relacionado com essa indústria de geração. Assim como os parques eólicos também pelo litoral, você o cara que era, você pergunta de onde é que você, o que você trabalhava antes? Eu era pescador. Eu era filho de uma família de pescador, mas eu quero trabalhar na usina eólica. E estou trabalhando aqui, fiz o treinamento e eu faço a limpeza, faço a manutenção, eu sou eletricista. Quer dizer, o cara muda de profissão daquela que ele fazia antes e passou a trabalhar na indústria de energia. Então, a gente tem uma indústria de energia no estado do Ceará que é crescente e vai cada vez mais crescer, porque esse potencial cada vez é maior. Quando a gente for para o mar, então imagina, a gente vai ter uma série de outros serviços, barcos, helicópteros, é, equipamentos e tudo voltado para a indústria de energia eólica offshore também. Um indicador bem relevante é que foi o sindicato de energia da Federação de Indústria, o sindicato que mais cresceu nesses últimos 20 anos, digamos assim. Praticamente nem existia o sindicato, era de prestadores de serviço, que prestavam serviço para a concessionária, para a Coelce. Agora é o sindicato de energia que agrega todo o segmento de geração eólica, de geração solar, e é o maior sindicato, hoje é o sindicato mais forte da Federação da Indústria. E como a transição para fontes de energia limpa impacta a competitividade, a imagem das marcas e os custos de produção na indústria? Bom, a gente tem também uma transição que vem ocorrendo, que é o conceito da indústria 4.0, da inovação, e o contexto dessa mudança, inclusive do ESG, né, da sustentabilidade, do meio ambiente, da governança. Quer dizer, essa transição também que está ocorrendo no conceito industrial, no conceito do negócio, que é você não basta ser, mas você tem que mostrar que está alinhado com esses parâmetros, com esses valores, né? E o fato da energia renovável, da energia solar, da energia eólica, do hidrogênio, ele está relacionado com a redução de emissões, ou seja, está alinhado com os objetivos de mudanças climáticas, ele traz para a indústria uma competitividade adicional que é a caracterização e engajamento nessa política de sustentabilidade, né? Quer dizer, você tem que, naturalmente, além do meio ambiente, ou seja, você é ambientalmente amigável, porque você está usando fontes renováveis, você está migrando, você está fazendo a transição, saindo do fóssil, saindo da energia fóssil para a energia renovável, você também tem que ir para o lado social, você tem que ir também para o lado de governança, você tem que mostrar que tem todo esse aspecto de transição sob o ponto de vista de ESG, né? Então, é muito interessante, porque o meio ambiente ele exige isso. Quer dizer, você vai para o lado de utilização de energia de fontes renováveis, eu sou uma indústria de calçado, eu sou uma indústria de um agronegócio, eu vou naturalmente eu vou botar um selo no meu produto que eu estou alinhado com esses pensamentos inovadores relacionados com a indústria mais moderna. Ou seja, você percebe que mesmo as indústrias mais tradicionais, elas têm que andar nesse mesmo rumo, nesse mesmo sentido. Ou seja, trocar, eu não digo velho, mas trocar os conceitos anteriores por esses conceitos mais inovadores e mais, sob o ponto de vista de diversificação, de
não só, o que eu quero dizer assim, não é só o meio ambiente. O meio ambiente, quer dizer, quando você bota um painel solar na tua indústria e tal, quando você vai olhar para lá, olha, a gente também tem que entrar no ritmo da indústria diferente, com o lado social, com o lado de governança e ser mais e mostrar isso através do nosso produto. Ou seja, o nosso produto ele tem que parecer e ser alinhado com essa transição que vem do lado de energias renováveis e meio ambiente, ou seja, com baixa emissão, aderindo às mudanças, à redução de emissão, ao net zero, a botar um carro elétrico, ter a frota de veículos elétricos na sua. Eu vejo isso, uma série de indústrias que estão fazendo exatamente esse processo. Ele já está trazendo os ônibus, as rotas de ônibus que trazem os funcionários, por exemplo, lá no P100, já está os ônibus elétricos. Daqui a pouco vai ser hidrogênio também, a gente vai começar a produzir hidrogênio, vai começar a fazer um processo de migração do gás natural para o hidrogênio. Inclusive, a gente já tem na nossa distribuidora de gás, a Cegás, uma participação de 15% do gás de biometano, do aterro sanitário. E aí, daqui a pouco, vai entrar o hidrogênio na rede de gás natural do estado do Ceará. Então, as indústrias, que começou por uma indústria de porcelanato, que é a Cerdasa, hoje a indústria está pedindo para consumir o gás natural já renovável, isso é o GNR, gás natural renovável. Daqui a pouco vai ter o percentual de hidrogênio nessa distribuição de gás. Então, a nossa indústria vai estar aderindo, sob o ponto de vista de energia renovável, eólica, solar, sob o ponto de vista de consumo de gás e redução e substituição do fóssil. E isso força o social e a governança, ou seja, a transparência na indústria, a indústria modernizada com automatização. E aí vem o que vem na sequência? Vem a inteligência artificial. Com certeza, quer dizer, a indústria já está olhando como ela vai analisar o mercado dela, como ela vai verificar a melhor forma de levar o produto dela para o seu cliente, ou seja, olhando para o lado do cliente e trazendo o melhor produto que está renovável, com lado social, com lado de governança e o melhor produto para aquele cliente. Então, eu não vejo muita distância. E a coisa é acelerada, porque quando a gente começou a pensar nisso, achava-se que ia ser devagar. Quando foi crescendo a participação da eólica na matriz brasileira, logo em seguida veio a solar e atropelou tudo. Quer dizer, todo o planejamento que o governo federal faz com relação a crescimento de utilização de energia renovável é atropelado pelo mercado. O mercado faz mais do que o planejado. O mercado exige mais do que o planejado. Na realidade, o mercado que eu falo é o cliente, são as pessoas, a sociedade exige mais. Então, tem um resultado que força a um crescimento. Então, por mais que a gente diga, a gente está num processo de crise, a economia não está tão bem, a inflação e tal, não sei o quê, mas o mercado puxa essa carroça dessa estrada, levando para cima esse processo de transição. Então, essa transição é uma transição que ela não é só energética, é uma transição de pensamento, uma transição de conceito. É isso que eu percebo. Porque força é uma carroça que vai puxando uma série de outras carroças pelo lado. A empresa não tem que ser só ambientalmente saudável, mas tem que ser socialmente saudável, tem que ser com a governança saudável, tem que levar para o cliente uma transparência absurdamente saudável. Esse é o pensamento que eu vejo e está acontecendo. As empresas, as indústrias estão a cada dia indo nessa direção. E quais são as maiores dificuldades que as indústrias enfrentam ao tentar implementar uma matriz energética mais sustentável? Bom, a gente tem vamos chamar assim, uma competição natural, né? Quer dizer, quando nós vamos trocar uma fonte de energia, eu utilizo na minha caldeira o óleo combustível, e ele é barato, eu compro da Petrobras,
e eu vou trocar essa caldeira e vou colocar um gás natural, ou eu vou já passar para uma energia digamos assim, mais saudável, mais renovável. Primeira dificuldade é o que a gente falou no processo inicial, que é o custo. É caro. Quer dizer, você olha para o momento imediato. Você faz uma planilha de custo imediato, daquele momento. Ou seja, eu estou gastando tanto e vou passar a gastar tanto, então é caro. Isso é uma das visões que a gente percebe da resistência e da dificuldade da indústria. Eu não vou fazer porque, para mim, eu estou satisfeito assim. Eu não tenho nenhuma penalidade de usar o óleo combustível, usar o petróleo, usar o fóssil. Então, eu vou continuar com o meu status quo dessa forma que eu estou aqui. E eu estou muito bem, eu estou fazendo o meu produto e tal. Quando você tem essa mudança, essa transição de mentalidade, que começa pelo painel fotovoltaico, começa por outro e tal, começa pelo carro elétrico e tal, começa por essa mudança que eu falei que puxa os outros, aí o cara vai começar a fazer uma conta diferente. Normalmente tem um executivo lá que fez um MBA, que estudou e fez alguma coisa mais assim de aprofundamento, de visão, aí ele vai fazer uma conta de longo prazo. Então, no momento que ele pega aquela conta que é uma radiografia e faz um longo prazo naquele processo dele, daquela indústria, aí ele vai perceber que aquele resultado, quando é estendido para um longo prazo, é melhor ele trocar aquele combustível pelo combustível renovável, por uma transição. Então, aí ele começa a perceber que, por mais que eu tenha um delta de diferença de custo inicial, no longo prazo, no decorrer de um processo de transição, eu vou ter um resultado positivo. Porque eu vou ter, no final, um resultado pelo lado da sociedade, entendendo e verificando que o meu produto passou a ser diferente. Não está mais usando o óleo combustível, está usando um elemento de transição para o lado ambientalmente saudável. E aí você pode dizer isso que o próprio produtor do petróleo, quer dizer, a gente tem um dilema no Brasil, que a gente tem um potencial muito grande de produção de petróleo, de produção de gás natural. Então, é natural, e eu, como brasileiro, também penso e concordo, que a gente faça uma transição. Claro, a gente não vai deixar aquele óleo, aquele petróleo, aquele gás natural lá no poço. Pô, a gente tem que usar, a gente tem que fazer uma transição. Se você olha, por exemplo, para países como a Noruega ainda é dependente da produção de petróleo e gás natural. O PIB da Noruega, durante todo esse tempo, foi todo baseado. A riqueza do país da Noruega é um país pequeno, 9 milhões de habitantes, mas a riqueza do povo da Noruega, o PIB per capita altíssimo, a vida, o bem-estar, é baseado em petróleo. Você acredita que tem um museu lá que diz que o petróleo é energia renovável, que é uma energia que foi formada pelo Sol, que o Sol que transformou aquele carbono em petróleo. E tem um museu que o cidadão norueguês defende com unhas e dentes aquilo como um bem dele. É claro, tem todas as condições ambientais, atendem todos os critérios de meio ambiente e tal, de licenciamento e tudo e tal, mas é assim. Então, a gente aqui, o nosso IBAMA, negou a licença do Mar Equatorial, lá na Foz do Amazonas, para tirar o petróleo que tem lá. Quer dizer, é claro que eu sou a favor de tirar esse petróleo e usar adequadamente, de forma sustentável, de forma o nosso pré-sal mudou o Brasil, mudou a posição do Brasil em termos de produção. O Brasil pode ser um membro da OPEP como produtor de fóssil, de petróleo e gás. A gente vai jogar isso fora? Claro que não. A gente vai fazer uma transição, e essa transição faz parte disso. E essa percepção, quando eu falei da caldeira com óleo combustível, a própria nossa Petrobras, eu digo nossa de propósito, né? Quer dizer, apesar de ser uma empresa privada, de mercado, mas a gente
sente a Petrobras como uma coisa brasileira, ela está fazendo a transição dela, ela está olhando para o offshore, está olhando para renováveis de uma forma, claro, dentro de um processo que é esse que eu falei, em vez de uma radiografia daquele momento. Se você olhar hoje o que é mais barato, é claro que é o petróleo, que é o gás e tal, para fazer determinadas atividades industriais. Mas se você olha no decorrer de um plano de negócio de longo prazo, aí você vê que você tem que sair desse petróleo gradativamente e substituir por fontes renováveis. Isso não tem jeito, isso é irreversível. Essa transição não tem volta, não tem como voltar, ela vai ter que acontecer. E você não pode deixar o petróleo lá no fundo do mar. Você tem que utilizar, mas utilizar de forma correta, adequadamente, no sentido de fazer uma transição. Aí vem até a palavra justa, uma transição, não só uma transição sustentável, ou seja, para que realmente seja equilibrada economicamente e ambientalmente, mas também justa. O que é justo? Justo para a nossa sociedade. A nossa sociedade tem que ter resultados disso, tem que ter retorno disso. Então, quer dizer, a gente não tem que fazer esse processo para beneficiar a quem a gente vai exportar hidrogênio. Quer dizer, a gente tem que beneficiar a nossa sociedade. Então, a gente tem que ter o olhar também sob o ponto de vista de uma transição que a gente pode dizer justa, né? E como que a indústria está contribuindo para a redução das emissões de carbono? Você pode explicar para a gente, Adão? E como que está sendo feita essa redução das emissões de carbono? E que impactos essa redução traz para o setor? Um dos elementos, um dos mecanismos que tem sido utilizado é uma compensação, sob o ponto de vista de toneladas de carbono evitado a emissão, né? Quer dizer, por exemplo, a gente já tem vários projetos, por exemplo, no sul do Brasil, eu acho que aqui também, produção de frango, produção de suínos, bovinos e tal, que utiliza aqui com certeza, produção de frango, que utiliza o biometano da produção do frango, do suíno e tal, no sentido de utilizar esse biometano para voltar no processo como calor, né? Quer dizer, então, o que você está fazendo de fato? Você está pegando aquela quantidade de CO2 que você emitiria para a atmosfera e está voltando para o processo, fazendo a utilização energeticamente de um metano, principalmente o metano, que que seria emitido para o meio ambiente. Quando você quantifica isso, quanto de toneladas de CO2 equivalente que você está deixando de emitir, você tem um certificado, e esse certificado você pode receber em dinheiro essa quantidade de quem não tem condições de trocar ainda um combustível renovável. Então, você tem um certificado tem vários modelos de troca, e isso já está regulamentado no Brasil, e vale também para uma produção de geração de energia. Quer dizer, quando você, teoricamente, para gerar energia, para atender o mercado, por exemplo, Ceará, você teria que produzir energia térmica baseada em gás natural. Naquela situação, você emitiria uma quantidade de toneladas de CO2 para a atmosfera, pela chaminé. Quando você troca aquilo por um parque eólico, você deixa de emitir aquelas toneladas. Então, aquele delta de emissão, você transforma isso em crédito de carbono, crédito de CO2. Então, isso seria o primeiro modelo de compensação que beneficiaria a indústria. Olha, se você trocar o seu combustível por um combustível renovável, você tem esse saldo, esse crédito relacionado com a quantidade de emissão que você deixou de emitir. Isso é o primeiro atrativo. O outro atrativo é quando ele mesmo, por si só, já faz essa substituição e, naturalmente,
produz e gera esse crédito, sob o ponto de vista, como eu falei, da situação ESG, ou seja, ele tem o certificado ESG, que um deles é a parte de environment, que é meio ambiente, que está também contribuindo com os objetivos das Nações Unidas para a redução de emissões. Então, quer dizer, você cada vez vai se capacitando e vai se certificando dessa diferença da troca do teu combustível. Então, esse é o processo industrial normal. Mas, como eu falei, numa sustentabilidade econômica, ou seja, você não vai ter prejuízo para mudar. Você não vai mudar por mudar simplesmente. Você vai mudar mantendo o teu equilíbrio econômico financeiro da tua indústria. Então, isso está ocorrendo gradativamente. O impulso de mudar muito brusco, que é, por exemplo, quando a gente está falando de transição energética para o hidrogênio, aí é uma mudança tecnológica muito pesada, porque você não só tem a mudança da produção da eletrólise para produzir o hidrogênio, mas também tem a mudança dos equipamentos, da tubulação. A tubulação tem que aceitar e permitir, tem que mudar a vida útil, as tubulações, os equipamentos, todos têm que ser mudados para aceitar o hidrogênio como combustível, né? Então, tem uma mudança que precisa de um tempo para ela ocorrer. Por exemplo, o gás natural renovável. Quando a gente troca o gás butano pelo gás natural, você tem que mudar o bico do fogão, tem que ajustar o aquecedor, o fogão e tal. Não aqui no Nordeste, que a gente tem pouca utilização para aquecimento, mas tem, de qualquer forma, tem o fogão. Mas tem que ter uma mudança tecnológica do consumidor também. Então, a indústria não depende só da mudança dela, mas também depende da mudança tecnológica do seu consumidor. O seu consumidor tem que passar, pô, eu vou deixar de ser consumidor de gás natural, vou ser um consumidor de hidrogênio. Então, daqui a 5 anos, eu acredito que 5 anos é um horizonte que eu sou otimista, que é viável, a gente vai estar com o nosso gás natural com uma mistura de hidrogênio. Então, a gente vai ter que mudar o nosso fogão, mudar o nosso aquecedor tecnologicamente para aceitar o consumo de um gás natural com mistura de hidrogênio, como já é, por exemplo, na Alemanha, como já é em alguns países, acho que até Portugal, Espanha, já tem uma quantidade de hidrogênio sendo circulado pelas redes de gás natural. Toda aquela indústria relacionada com isso foi transformada. Aqui a gente está ainda muito atrás, porque a gente ainda tem que levar o gás natural para o interior. Lá, por exemplo, para as olarias, lá no interior do estado, ainda consome lenha. Então, a nossa transição é mais demorada ainda, porque a gente tem que sair da lenha e do Processo, né, da fóssil transição, ele é até mais o demorado. hidrogênio. Então, mas, por outro lado, é uma experiência muito gratificante, porque a gente vê em uma vida, quer dizer, você vê assim, pô, eu saí de uma situação onde a coisa era de um jeito e passou completamente para outro, sob o ponto de vista tecnológico, é como se fosse um século, entendeu? O avanço. Então, é muito interessante. Eu vejo dessa forma, essa evolução e essa mudança tecnológica da indústria. O que a gente vê é uma percepção muito positiva do empreendedor, do industrial. A gente vê isso quando a gente faz alguma discussão, alguma apresentação relacionada com energia, existe um aumento muito grande de interesse da indústria em conhecer o que está acontecendo e o que é, de fato, isso que ocorre quando você sai de um combustível fóssil, de um óleo combustível, petróleo, fóssil e tal, para uma indústria renovável, passando pelo gás natural e tudo. E nós temos um celeiro, porque é o que eu disse, você tem as olarias que consomem lenha, você tem as nossas térmicas que estão lá no PCI, que ainda tem o carvão como combustível básico de produção de energia, que tem que mudar e vai mudar. Existe uma transição para elas também, para a siderúrgica, a própria siderúrgica, que também utiliza carvão como matéria-prima para o aço que fabrica, e vai mudar. E é irreversível. O que eu falei, isso não vai parar de mudar. Essa mudança vai acontecer.
E ela, se a gente olhar, ela tem uma lentidão que está associada à evolução econômica, ou seja, à transição econômica também, que é o custo desse insumo, mas tem também uma velocidade muito grande quando a gente olha sob o ponto de vista macro. E em relação ao retorno financeiro, qual é a estimativa de ganho para as empresas que investem em energias renováveis a longo prazo? A indústria de energia é essencialmente uma indústria de longo prazo, de gerações. Ela não é uma coisa que você. Os contratos de suprimento, de fornecimento de energia, eles são todos baseados em 15 anos, 20 anos, e eles são renovados por mais outros 15, mais outros 20 anos. Então, por exemplo, nós estamos chegando agora do Proinfa, que foi em 2009, quando os primeiros parques aqui de Camusim, de 104 megawatts, foi um dos primeiros aqui do Ceará contratados no Proinfa, começou, entrou em operação em 2009, nós estamos em 2024, vamos entrar em 25. Então, nós estamos com esses parques maduros, eles vão ter que ser repotenciados, eles vão mudar e tal. Então, a rentabilidade do setor de energia como um todo é longo prazo e é viável. Ele acontece e está cada vez renovando e cada vez ficando um custo menor. Quer dizer, quando o parque agora, que já foi, chegou nesse final de curso, ele vai ser, digamos assim, ter um novo contrato, o preço da energia que vai ser comprada dele vai ser mais barato, não só porque ele se amortizou, ele já está amortizado, mas também porque a tecnologia evoluiu e ele tem realmente um custo menor. Isso é sob o ponto de vista do gerador. Do ponto de vista da indústria, quando a gente começou, o megawatt de eólica custava seis mil reais o quilowatt, ou 6 milhões de reais o megawatt. Hoje está a 4. Houve uma evolução tecnológica que baixou esse custo. E é por isso que o preço da energia baixou. Do ponto de vista do consumidor, nós, de fato, estamos pagando uma energia bem mais barata. Ah, não, mas espera aí, a tarifa. Não, aí a gente está falando de imposto, de encargo, que é acrescido ao custo da energia. Mas o nosso custo da energia, ele teve uma redução estupenda, muito, muito grande. Para a indústria, mais ainda. Hoje, você tem contratos no mercado livre da indústria com valores bem abaixo assim, numa evolução. Quer dizer, você imagina, a energia sempre aumenta a tarifa. A energia, o custo da energia sempre tem reduzido. Então, as vantagens econômicas para quem passou a utilizar a energia renovável são extraordinárias. Tanto é que a competitividade da indústria se reflete muito pelo que eu falei bem no início, daquela parcela do custo do produto dele. Quer dizer, o cara produz calçado, ele tinha um custo de energia que valia mais ou menos 20%. Estou chutando aqui números. E hoje o custo da energia passou a ser 10% do valor da calçada. Então ele pode competir com o valor do calçado dele mais barato no mercado, porque ele está usando uma energia mais barata. De fato, a energia é mais barata. Você pode ter uma tarifa mais alta, mas quando você tira a inflação, tira os ajustes de preço, você tem um custo menor dessa energia que você produz você mesmo. E outra coisa, a matéria-prima da outra energia que nós temos é o gás natural. Nós dependemos de comprar o gás natural como matéria-prima. Por exemplo, o gás natural, mas poderia ser o petróleo, o outro óleo combustível e tal, o carvão. Da energia renovável, a matéria-prima é o vento, é o sol. Então, a gente ainda não tem a elevação do preço da matéria-prima, vento e sol. Nós não temos ainda o vento e o sol sendo cobrado do produtor de geração renovável. Então, esse insumo, ele é da natureza, ele é renovável. E com relação à infraestrutura, o que que ainda precisa ser melhorado, né, na sua opinião, para que as energias renováveis se tornem viáveis para um número maior de indústrias? Isso é uma pergunta excelente, né? Quer dizer, os desafios da entrada dessa energia intermitente, que varia
dia, noite, dia a gente tem sol, de noite não tem sol, o vento varia, tem calmarias e tal. Nós, por sorte, nós temos uma região que praticamente não varia muito. Essa variação do vento é muito pequena, mas quando varia, ela tem uma complementação com o sol. Então, a gente tem uma confluência muito positiva dessa variabilidade da nossa fonte. No entanto, o nosso sistema ele é viciado em uma energia constante, que é a hidrelétrica. Então, nós fomos, o nosso sistema elétrico, a infraestrutura do nosso sistema elétrico, ele foi concebido para hidrelétrica. Hidrelétrica é uma inércia constante, ou seja, é uma roda, é uma turbina que roda constantemente. A térmica também é uma turbina que é permanente, que gera permanentemente aquela energia. Já a variável, que é a energia intermitente, que eu chamo de intermitente eólica e solar, ela varia. Pode ser que eu tenha mais, pode ser que eu tenha menos. Então, as nossas redes de infraestrutura, elas levam essa energia de forma transiente, ou seja, pode ser que ela esteja cheia ou esteja vazia. Se ela tiver muito vento, muito sol e elas encherem, elas esquentam, geram problemas de transmissão e são restritas aquela quantidade de energia que pode ser levada. Então a gente precisa acompanhar o sistema elétrico nacional, sim, sistema interligado nacional, ele precisa acompanhar essas características das nossas fontes. Eles têm, não a fonte tem que se adaptar ao sistema, é o sistema que tem que se adaptar à fonte. Então, o sistema tem que estar preparado para levar essa energia. E, evidentemente, que ela vai ter um custo maior, porque você tem que ter um cabo maior para levar, ou assim, fazendo metaforicamente, para levar aquele máximo de energia que é a hora do pico. Você tem toda a população está gastando energia naquela hora e você está exatamente no pico máximo de consumo de energia daquela cidade, daquela região. Então, naquele momento, a infraestrutura tem que atender aquilo. E o sistema tem que estar equilibrado, estável. Ele não pode falhar. Ele tem redundâncias. Então, todo esse processo de planejamento ele tem que estar engajado com a característica da nossa fonte, que é variável. Então, isso é uma coisa que é um desafio. É um desafio que é um desafio tecnológico, que é um desafio de inteligência, um desafio de engenharia. Então, a gente tem, por sorte, um sistema de planejamento, um sistema de operação do nosso segmento do setor elétrico muito robusto, muito bom. Realmente, nós temos um dos melhores sistemas do mundo. Para você ter uma ideia, o sistema interligado brasileiro, se você pegar ele aqui, tirar do Brasil e colocar na Europa, ele passa dos limites, por exemplo, de Lisboa para Moscou. Ele é muito maior do que a Europa toda, o nosso sistema brasileiro. Então, uma coisa única no mundo, não tem outro igual. E é muito bom. É caro? Realmente é caro. Tem um rateio, é como condomínio, e todos pagam, todos nós pagamos esse sistema. Mas ele é muito bom. Então, sob o ponto de vista de infraestrutura, o único desafio é essa mudança, essa transição para a energia renovável, ela precisa ser acompanhada pelo planejador, que é o governo central, que é o Ministério de Minas e Energia, e pelo operador do sistema, de tal forma que o sistema aceite e conceba a utilização dessa fonte renovável como uma coisa positiva e que agregue valor ao sistema, e não o contrário, uma exigência que é o que está acontecendo quando, por exemplo, está sendo desligado vários parques eólicos, com vento passando, vários parques solares com sol quente em cima, e você que fez um investimento não recebe porque está sendo desligado pelo operador, porque o sistema não aguenta. Quer dizer, você tem uma fonte, a fonte está ali, está disponível para você e o operador do sistema manda desligar o teu parque eólico. Desliga aí. Ora, mas o vento? Não, desliga aí que eu não posso, porque eu não posso levar essa energia para o Sudeste, porque eu não tenho linha de transmissão para levar para o Sudeste. Quer dizer, isso é uma pena, isso é um erro. Isso é um erro. Sinceramente, isso é um erro, uma falha de previsibilidade. Tudo isso a gente pode prever. A engenharia é craque, prever tudo isso. Tem condição de dizer o que vai ser preciso ser feito. Ah, vai faltar água, então eu preciso trazer, botar térmica,
eu preciso fazer isso. Quer dizer, esse conceito de equilíbrio do sistema tem que ser mais organizado. Isso está faltando. Isso é realmente uma deficiência que nós temos. Apesar de estar tudo muito bem, apesar de termos um sistema robusto, apesar de termos um planejamento pensando, mas o mercado e a necessidade do sistema está atropelando todo esse processo e indicando que há uma necessidade de repensar essa relação entre o sistema de infraestrutura elétrica brasileira com as fontes que nós temos disponíveis abundantemente baratas. Atualmente, o Brasil oferece algumas opções para quem quer utilizar energias renováveis, né? Como incentivos fiscais, linhas de crédito, leilões e programas como o Potencialize e o Proinfa. E aí eu pergunto, você pode falar um pouco mais sobre esses incentivos, explicar para a gente o que são esses incentivos e como que eles estimulam a adoção de energias renováveis na indústria? Bom, os programas de incentivos para energia renováveis eles estão chegando no momento de redução, inclusive estão sendo retirados. A redução do uso da rede, por exemplo, em 50% para eólica e para solar, ele está com previsão de ser retirado. A redução dos incentivos para geração distribuída também está com previsão de serem retirados. É evidente que a gente teve uma evolução de queda de custo de energia, de evolução tecnológica, e, de fato, eu concordo, não há mais necessidade de incentivos para a geração de energia renovável, sob o ponto de vista de redução do uso do sistema, nesse caso, por exemplo, da TUST. No entanto, a TUST está relacionada entre a demanda, que é a indústria, que é o consumo, que é a carga, e a geração. E esse cálculo ele é feito numa malha, onde está o Brasil todo nessa malha, e nós, é uma rede, onde é calculado eu estou tentando mostrar aqui mais ou menos numa ideia visual. Então, cada ponto, por exemplo, Fortaleza, o P100, tem uma quantidade de geração e uma quantidade de carga. Então, esse nó é calculado quanto é que, por exemplo, se eu for colocar uma termoelétrica, ou uma eólica, ou um solar, nesse nó de P100 em Fortaleza, então vai custar no sistema todo um valor. Acontece que, como nós não temos indústria no Nordeste, e nós temos muita geração, então o custo de colocar uma geração no Nordeste é muito alto, é calculado de forma muito alta, então desestimula, desincentiva um investidor a colocar uma geração, seja ela qual for, no Nordeste, porque não tem consumo, não tem demanda. Ah, mas um dia vai ter. Quando tiver, aí esse custo vai diminuir. Quando tiver o hidrogênio, por exemplo, que é a carga. Então, teoricamente, o custo vai diminuir quando a indústria do hidrogênio chegar no Nordeste, no Ceará, por exemplo. Já o Sudeste tem uma demanda muito grande industrial, uma demanda muito grande. Então, o custo de colocar uma eólica no Sudeste é muito mais barato do que no Nordeste. Ah, mas o Sudeste não tem vento. Mas mesmo sem vento, para você ter ideia da incoerência desse cálculo de custo de transporte de energia na rede. Mesmo sem vento, é mais barato você colocar uma eólica no Sudeste do que no Nordeste com vento. Como é que pode uma coisa dessa? Não faz sentido. Então, a gente precisa ajustar isso também. Isso é uma demanda que o sistema brasileiro, o planejador, mais uma vez, o governo central, precisa ajustar isso, porque está errado. Ele tem que incentivar, através do preço dessa distribuição da rede básica brasileira, a concentração pagar menos onde tem mais potencial de geração e onde tem possibilidade de crescer a indústria. Na verdade, você estaria fazendo um modelo de redução da desigualdade regional, utilizando a energia como vetor de desenvolvimento. Então, esse processo é um processo que nós defendemos, para que haja uma revisão desse processo de pagamento dos incentivos, digamos assim, através da rede básica de incentivo. No entanto,
Quer dizer, quando a gente fala que está sendo retirada os incentivos de energia renovável, a energia fóssil continua com todos os incentivos. A gente viu um estudo aí recente que foi produzido, me recordo aqui exatamente um artigo muito bem interessante, que foi até colocado, se não me engano, é, acho que foi o BNDES, eu não sei exatamente, mas foi bem consolidado, que os incentivos da fontes fósseis, gás natural, por exemplo, e petróleo, eles continuam cada vez mais aumentando, ou seja, a fonte fóssil que suja o meio ambiente continua sendo incentivada, tem incentivos, enquanto que a fonte renovável, por ter conseguido reduzir bastante o seu custo, chegou-se à conclusão e decisão de se começar a desmamar, a retirar os incentivos para essas fontes, através dos encargos, isso, né? Quer dizer, o incentivo de fiscais, de coisas, eles acontece para todos. Quer dizer, tanto se você vai colocar uma termoelétrica, uma eólica, você tem os incentivos fiscais de redução de CMS durante um determinado tempo, isso aí ainda continua. A gente vai ter uma mudança, a reforma tributária vai ter uma mudança nesse sentido, mas não vai ser diferencializada pela fonte eólica renovável, a fonte térmica e fóssil. E terminando, como consequência para a indústria, é que se eu retirar os incentivos da energia renovável, naturalmente eu estou tirando aquele incentivo de quem consome, que é o consumidor, que, em última análise, somos nós consumidores, inclusive a indústria, que consome essa energia renovável, que já está com esses contratos, como eu falei, de longo prazo. Já estão com esses contratos de longo prazo, né? Também. E para a gente terminar aqui esses cenários, eu gostaria de perguntar ao senhor que mensagem você gostaria de deixar para os líderes industriais sobre a importância do investimento em energias renováveis? Olha, é claro, a indústria é um processo. Ela acontece ali diariamente. Entra o material, sai um produto. É uma transformação. Essa transformação tem uma evolução. Ela não é de um dia para o outro, de uma semana para o outro, de um ano para o outro, que há uma mudança. Mas a gente percebe que tem um processo de melhoria, de inovação, de mudança, de transição. Então, nesse processo, a recomendação, assim, o olhar que eu faço, olhando para um processo, eu estou ali, eu sou o executivo daquela indústria, eu tenho várias pontos, várias máquinas, vários setores, vários segmentos, está tudo segmentado e tudo acompanhado com os indicadores, com tudo aquilo. Olha, eu estou performando perfeitamente, os meus custos estão dentro dos meus limites, as minhas receitas estão boas e tal, mas custo é uma coisa que tem que se olhar sempre com redução, olhando, buscando redução. E o que eu posso fazer para reduzir custo? É igual, como diz, cortar unha e reduzir custo, você tem que fazer todo dia. Então, eu tenho que olhar o que impacta no meu custo. E eu tenho certeza que a energia continua sendo um dos pontos, por menor que seja o percentual da energia no pacote de custo de uma indústria, a energia sempre é aquele que tem você se vicia na energia, porque a energia é um conforto, é uma coisa que ela gera o produto, se você tiver sem energia, você não produz, por menor que seja a contribuição dela, em termos de custo. Então, ela tem que ser olhada diariamente, tem que ser buscada a redução de custo da energia. Isso você vai naturalmente reduzir o custo e vai aumentar a receita. E você não tem que se acostumar, não, eu estou dentro dos meus parâmetros, mostra para o conselho, para os investidores, para os sócios da empresa, olha, eu estou dentro do meu parâmetro, eu tenho que sempre ter meta de redução. E essa meta de redução se faz com a transformação e com a transição de utilização
inovação através de energias renováveis. Com certeza, eu vou sempre ter um processo que eu vou trocar uma fonte por energia renovável, por energia elétrica, vou tirar o vapor e colocar alguma coisa de aquecimento diferente da coisa. Eu vou sempre ter um processo de transição e de modificação no sentido de reduzir o custo. Por exemplo, agora a gente está cuidando também da água. A água é um insumo para muitas indústrias e você paga a água que você contrata e paga o esgoto que você devolve. Bom, mas se eu tratar esse esgoto, a regra, a legislação não permite você devolver resíduos industriais. Você tem que tratar. Aí, esse tratamento requer energia. Quer dizer, quando você faz esse processo de reduzir a água, você está reduzindo também a energia, você está mexendo com o custo da energia. Então, quando você associa na tua indústria que você tem o consumo de água, o consumo de energia, você tem uma oportunidade enorme de reduzir teu custo e reduzir no sentido de evoluir no processo de indústria, reduzindo os teus custos, efetivamente os teus custos. Então, a transição da indústria passa por redução de custo e custos energéticos, que água e energia estão interligadas do ponto de vista de custo, né, de custo energético. Muito bem, e com isso a gente chega ao final de mais um Cenários. Gostaria de agradecer aqui o Adão, nosso convidado de hoje, e também a sua presença. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui, próxima quinta tem mais. Até lá, tchau, tchau. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.